12.2. O livro dos médiuns, item 332. É baseado neste item que André Luiz sugere a formação de uma nova equipe quando se ultrapassar a cota de 14 participantes. Estudando este mesmo trecho, no capítulo 3, onde discutimos o crescimento das obrigações e responsabilidade dos núcleos espíritas no momento atual, vamos repeti-lo para auxiliar o desenvolvimento dos nossos raciocínios. O recolhimento e a comunhão de pensamento, sendo as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que muito grande número de assistentes deve ser uma das mais contrárias causas da homogeneidade. Certamente, não há nenhum limite absoluto a este número, e concebe-se que 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em melhores condições do que 10 que estiverem distraídas e barulhentas. Mas é evidente também que quanto maior é o número, mais estas condições são difíceis de preencher. É o que você falou lá no início, né? E são pessoas, quando Cristo passou aquela mensagem. Leon Denis também partilha da opinião do codificador. Os grupos pouco numerosos e de composição homogênea são os que reúnem as maiores probabilidades de êxito. Se já é difícil harmonizar as vibrações de 5 ou 6 pessoas entre si e com os fluidos do espírito, é evidente, a fortiori, que as dificuldades aumentem com o número de assistentes. É prudente não exceder o limite de 10 a 12 pessoas de ambos os sexos. Quando possível, sempre as mesmas, sobretudo no começo das experiências. Eu pesquisei o que é a fortiori, é assim, mais forte, mais êxito, mais convincente. Vem do latim. O menor número de médiuns em uma reunião, sem sombra de dúvida, um fator de harmonia e homogeneidade. Por essa razão, aconselhamos que as atividades mais especializadas que compõem a terapêutica básica sejam desenvolvidas por corpos pequenos e uniformes. Mas, em relação à corrente magnética de atendimento geral, não existem problemas maiores em ampliá-la à semelhança do que ocorre com o desejo de Allan Kardec. Não é uma condição absoluta. 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em melhores condições que 10 distraídas e barulhentas. A questão é preparar, educar e unir as 100 pessoas. Se já é difícil harmonizar as vibrações de 5 ou 6 pessoas, imagine 100. Dificuldade não quer dizer impossibilidade. A corrente magnética desobsessiva beneficia-se à semelhança da corrente dos magnetizadores do número maior de seus componentes. A dificuldade que eu vejo, assim, que a gente passa, é pelo comprometimento. Não quer dizer que é 5, ou 10, ou 20, ou 100, não. Porque isso é individual. Então, as pessoas chegam aqui na nossa casa, chegam doentes, né? Chega todo mundo enfermo. Aí tem a triagem, a conversa fraterna, o tratamento, as palestras, as evangelizações. Aí vão gostando. Aí vem, começam a se comprometer, se envolver, comprometer. Aí vai fazendo cestas básicas, fazendo sacola de verdura, limpando a casa, ajeitando. Então, existe um período onde a pessoa, se ela quiser, ela então incorpora aquela personalidade. Ela melhora, ela agradece, ela purifica. Né? Se a gente for olhar as situações, né? Vamos pegar um exemplo claro, a nossa irmã Sana. Olha o salto quântico de melhoria ela teve, física, mental, espiritual. Perfeito? Em pouco tempo. Beleza. Então eu melhorei. Estou bem, estou. Mas eu não quero essa filosofia mais. Então é pessoal. É 50, é 1 ou 100. Que diferença que faz? É individual. É uma pessoa que não quer. Por quê? Porque ela quer os benefícios, ela não quer as responsabilidades da mudança e da transformação. Entendeu aí? Mas se 100 quiser, fica ótimo. Então, para mim, não é difícil nenhum nem 100. A dificuldade é pessoal. A pessoa não quer. E como ela tem coragem de afrontar, eu tenho muito mais coragem de desafrontar. Entendeu? Porque é a realidade. Esse é o papel, por isso que chama dirigente. Entendeu? Por isso que chama dirigente. Então, Jesus Cristo pegou os apóstolos e mostrou o caminho, certo? Judas não foi no caminho, foi lá, falou, Judas, Deus perdoou tudo que você fez comigo.
Né? Deus te abençoe. Estou indo. Fui. Tá bom. Jesus não tentou convencer Júlio, não tentou chamar ele, não tentou salvar ele, não tentou nada. Então é questão de lógica. Compreende? Então, você tem 5 filhos. Aí o filho não quer desviar o caminho. O filho não faz isso, está sob seu teto, você está debaixo da minha casa, esse aqui é meu teto, isso aqui é a nossa vida, você não vai ajudar. Não quero, não quero. Então você tem que arrumar uma casa para você. Aí, mas poucos pais fazem isso. Os pais preferem que aquele filho estrague toda a família do que ele salvar os outros, isso ter a liberdade de permitir o filho sofrer para poder aprender. Compreende? Então, na nossa casa, o Espiritismo, eu acredito nisso. Não é? Eu não quero 5, 10, 20, 50 mil pessoas. Não faz diferença. A diferença é porque tem que manter a ordem disciplinar. Claro que você vigiar, né? Vamos dizer, se coordenar 20 pessoas é muito mais fácil do que 100, né? Porque as pessoas começam a fazer as coisas ardilosas. Então, como é 100, você já tem dificuldade mais de prestar atenção e de ver, enxergar a realidade, né? Compreende isso? Mas não é. Mas se fosse bom, já pensou 100 pessoas na corrente? Será que nós não faríamos? A cadeia aparece então no papel de verdadeira bateria magnética, onde a energia das trocas aumenta com o número dos elementos compostos que formam. Esse é do livro Magnetismo Curativo, um tal de Alphonse Barroet, sei lá o nome francês aqui. Mas a advertência quanto à harmonia é absoluta. Além disso, Lister se faz grande cuidado a fim de não se introduzir na cadeia nenhum elemento heterogêneo, suscetível de perturbar as correntes. Também do mesmo autor, do mesmo livro. É aquela história, o óleo não se mistura com a água. Né? Não. E como eu disse, o nosso elemento é o quê? Nosso elemento de trabalho. Energia. E eu falo novamente, lembrando a todo mundo, energia não mente. Não tem jeito de você esconder energia, gente. Não tem como ocultar energia. Então a gente vai trabalhando, tentando, vigiando para ver se aquela criatura desperta. Mas a energia não se mexe. Não tem como mentir. Idêntica à advertência faz Carragner, acrescentando que a harmonia produz harmonia e desarmonia produz desarmonia. De Michaelis, no Magnetismo Espiritual, do livro. Nós temos prova hoje, material disso. Você vai entrar no banco com metal, você não entra. Por quê? Porque tem uma energia que te trava. Se você retira o metal, você entra. Pronto, você não, né? Qualquer tipo de metal. E assim por diante. Nós sabemos isso. Então, é travado. Agora, você imagina a energia, essa energia humana e espiritual. O tamanho dos fatores que ela é maior proporcionalmente do que tudo sobre a face da Terra. E perigosa, né? E milagrosa, né? Depende do jeito que faz. A única condição possível para contarmos com a contribuição de vários médios na corrente eletromagnética é procurar desenvolver e manter durante as suas ações o recolhimento, a atenção e a harmonia, evitando toda e qualquer heterogeneidade. Essa tarefa é facilitada quando os servidores encarnados são treinados e educados antes de participarem dos trabalhos de desobsessão. Os cursos sistematizados, os desenvolvimento mediúnico criteriosos, passam a ser, então, meios obrigatórios ou, no mínimo, necessários. Somente o preparo prévio à disciplina, à seleção, na formação da equipe, possibilitarão as probabilidades de êxito. Tudo é feito aqui, né? Ainda tem um dos cursos que eu acho dos mais extraordinários do autoconhecimento. Conheço assim mesmo. Todos esses preparos aqui que antecedem a corrente magnética são feitos, né? Todos os treinamentos aí da mentalização. E o tanto de diálogo que nós temos. O tanto de avaliações, o tanto de instruções que nós temos. Todos os dias de trabalho temos instruções. 2.2 Outras razões. Em nível espiritual, as equipes de servidores e enfermos desencarnados presentes nas nossas reuniões se resumem a 14 elementos. Pelo contrário, às vezes este número chega ao dobro, ao triplo, ao quíntuplo ou mais dos colaboradores do plano físico.
Não quer dizer que os enfermos, os desencarnados, é bem maior do que Os colaboradores desencarnados são muito maiores. Por que eles são em maior número? Por que pode? Porque eles são harmônicos. E o que faz eles serem harmônicos? Os fatores energéticos. E lá de lá não tem como esconder. Entendeu aí? Então pode ser, né, falou, tem 14 encarnados. Às vezes tem 90 desencarnados. Né? 5 vezes. 14 dá 90. Então tem 90 desencarnados sobre esse aspecto desse estudo dele. Em condições mais sérias, eu já vi mais de 200 nessa casa, trabalhando naquelas questões, daqueles trabalhos de aquela romaria espiritual que a gente de vez em quando fazem, né? Então, assim, né, diz que ao redor de Chico Xavier, que ele tinha época que trabalhava 500, 600 espíritos. Por que eles trabalhavam? Qual era o critério da seleção? A harmonia energética, né? Quando eles passavam as barreiras fluídicas, eles passavam. Aqueles que traziam energia negativa, está entendendo isso? Essa quantidade de trabalhadores encarnados na casa espírita aí também vai de acordo com a harmonia também de energia, de pensamento de os encarnados também, né? Para poder dar condição para eles chegarem. Objetivados. Agora nós vamos ter. Agora foi bom você perguntar isso, porque veja só, isso não quer dizer que não tenha um número até maior de outros espíritos, só que obsessores. Entendeu? Obsessores. Não são espíritos simpatizantes. Porque nós temos que compreender que o medianeiro tem um mentor, tem um controlador mediúnico, tem um anjo da guarda. O mentor ele tem quando ele tem um trabalho mental, espiritual, mente espiritual. Entendeu? Ele não tem um mentor intelectual. Mentor intelectual se tiver professor, aqui na Terra. Então ele tem um mentor. Esse mentor, ele adquire ele, se fez um compromisso de vidas passadas, ou ele adquire ele quando ele resolve entrar dentro do trabalho. O espírito sente o fator energético, é comunicado, permitido pela espiritualidade maior, fala assim, não, ajudei lá, eu sou mentor dele, porque ele tem um conhecimento muito maior do que o encarnado, então ele adquiriu um mentor. Aí vem, deixa eu só ter um. O Jesus tinha quantos mentores? O Chico tinha quantos mentores? Quem era? Emmanuel. Tem quantos espíritos simpatizantes? bastante. Então, aí vem essa parte. Espíritos simpatizantes são aqueles que têm as mesmas intenções de coração e mesmos fatores energéticos de vibrações. Esses são ao infinito. Eles não têm número cabalístico nem determinado. Certo? Então, vamos lá. Nós estamos no mundo de expiação e prova. O que determina, caracteriza o mundo de expiação e prova? Que há uma quantidade maior de maldade, espíritos, mal intenções perversas do que boa. Beleza, e se nós passarmos para o regeneração? Na regeneração, há um grupo maior de espíritos de intenções, vibrações positivas. Lá, um trabalho como esse, teria 100 mil vezes mais espíritos no trabalho ajudando, no mesmo aspecto regenerado. Por que eles foram para lá? Porque eles têm as mesmas vibrações e intenções, certo? Então, aqui, nossa casa tem poucos na corrente no trabalho mediúnico. Por quê? Porque nós estamos num planeta onde está todo mundo com intenção perversa materializada. Né? Aí vai no trabalho, vai lá na reunião dos 318 de uma determinada igreja, aonde ele vai fazer produzir dinheiro, vai fazer produzir, e que os líderes se beneficiam com porcentagem daquele dinheiro. Então, veja a quantidade de pastores que tem no Brasil. Eu gostaria até de saber isso aí, mas queria até saber, talvez vai ser até a maior do mundo. Compreende? Por quê? Sabe a quantidade de padres hoje tem no Brasil? Até a última vez que eu vi, uns 10 anos atrás, tinha 25 mil padres só. 25 mil padres. E quantos pastores? Porque pastor agora é profissão. Pastor é carteira assinada, aposentadoria, tudo. Está entendendo? Então, olha, eu vou ganhar dinheiro com ser um líder religioso. Então, materializa-se. Isso, então, é a intenção. Esses têm um agrupamento ao redor deles de dezenas, centenas de espíritos. Com as mesmas intenções. O retardamento da evolução espiritual da humanidade. E a devoção do fanatismo religioso. Compreende? Uma mulher dessa espírita dá uma palestra dessa aí, ela está mais aprisionada ao processo do fanatismo
Assim como um dia eu fui interrompido num estudo no centro espírita, quando eu falei sobre as questões dos valores energéticos do médium, que o médium é um ser à parte da sociedade. Todo mundo, todos conscientes falam isso. O médium é um ser à parte da sociedade. Porque a energia espiritual de um médium é diferente da energia espiritual de quem é uma pedra. Até a genética muda. Então, o médium vai lá no centro de Goiânia e ele volta em determinada situação. Então, a pessoa vai no centro de Goiânia e volta totalmente eufórico. E aí vai. Então, eu disse que o médium não deveria ir a um hotel, a beber a bebida alcoólica. E aí foi me jogar tudo quanto é tipo de tomate. Aí um dia eu fui fazer um culto na casa, até acho que foi o culto, fui almoçar na casa de um daqueles. Né? Aí quando abriu a geladeira, a hora que eu sentado lá, eu dei uma olhada na porta da geladeira, as garrafas de vinho, 3 garrafas de vinho, uma meada. Assim, 2,5, né? Aí eu falei, eu entendi. A razão das tomatadas. Ué. Você está entendendo isso? Então, sabe, essa compreensão, nós temos que ter essa compreensão. Eu sento ali na corrente. Olha, eu sentei nessa sala aqui ontem, às 6 horas da manhã. Me deu tanto orgulho dessa sala. Eu tenho certeza que no passo deve ter sentido cheiro de perfume. Ninguém falou, mas eu tenho certeza, porque eu plasmei rosas dentro dessa sala. E com tanta gratidão, porque essa sala nunca serviu para outra coisa a não ser o auxílio do intercâmbio e a acolhida de encarnado e desencarnado. Isso me dá um orgulho imenso na alma. Entende? Aí, então, cria-se uma atmosfera sublime. Agora, se aqueles que ali adentram trazem intenções perversas e negativas, começam a contaminar e permitir que outros espíritos se adentram. E aí vai ser a somatória desses fatores energéticos, porque pode perder essa sublimidade, como pode expulsar as negativas. Isso é determinante, porque nós estamos num mundo relativo. Então, isso é determinante pela perseverança dos seus trabalhadores e pela capacidade do seu coordenador e coragem de afastar aqueles que possam trazer companhias perversas ao trabalho, não para ajudá-las, mas sim para mantê-las lá em conúbio energético de vontades inferiores. Compreende isso? E isso aí com o tempo vai determinando o altruísmo e a salvação, ou a destruição e a perda do trabalho e a enfermidade e doença do grupo, juntamente com seus familiares. Muitos dos chamados, poucos os escolhidos. E desses poucos conseguirão perseverar até o fim, que aparece de ontem. Continuando. Ora, recordamos que não existe diferença substancial entre uma mente desencarnada e uma encarnada. Ambas vibram, emitem, induzem, contagiam, harmonizam ou desequilibram qualquer ambiente, pessoa ou grupo. A energia mental é patrimônio do espírito eterno e não substância bioquímica do cérebro físico. Não podemos dizer que junto a nós se fazem presente apenas os mentores técnicos e vigilantes da pátria maior, com suas vibrações sublimadas e puras. A quantidade de doentes espirituais irradiando pensamentos desajustados e desarmônicos ao interior do ambiente é também enorme. A diferença é que os cuidados, a especialização prévia, a conscientização dos servidores que já ultrapassaram a barreira do túmulo permitem o bom andamento de qualquer uma de nossas atividades em plena e perfeita harmonia. Devemos seguir o exemplo fazendo o mesmo, seja em relação à equipe mediúnica ou à presença de pacientes encarnados na desobsessão. Recursos e diretrizes não nos faltam. Podem existir dificuldades, mas não limitações absolutas. Busquemos algumas descrições da realidade que estamos a comentar. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excediam de 2 centenas, como os mensageiros de André Luiz. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou o acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postavam diante da Assembleia, formando legião. Estamos nos domínios da mediunidade. A essa altura,
Diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médios que estariam de serviço. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. São gritos do livro Missionários da Luz. As citações evidenciam o grande número de entidades que geralmente comparecem às nossas reuniões públicas de desobsessão de desenvolvimento mediúnico. Realmente afirmando. No entanto, apesar das dificuldades, nenhuma sofre desajuste pelo grande número de espíritos presentes. Pelo contrário, a ordem, a simplicidade e a harmonia são mantidas. Não impede que, contando com a colaboração do tempo em ações ativas de formação, educação, conscientização e afinação dos médios, consigamos realizar o mesmo. Concluindo, reafirmamos que, na desobsessão por corrente magnética, o número de componentes da equipe não é absoluto, como na desobsessão por detonação verbal. Podemos formar as correntes com um número ilimitado de médios, desde que haja necessidade e o ambiente físico permita, mas ressaltamos que a harmonização deve ser e precisa sempre de propósito maior. O melhor caminho para a conquista das condições necessárias é preparar a educação prévia. Por outro lado, compreendemos que, na desobsessão tradicional e nas atividades de maior especialização, é justa, coerente e racional a limitação dos servidores, conforme ensina André Luiz. 12.2. Imobiliário. O imobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar espoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. Está na página 67 do livro Desobsessão. Evitar os tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio dos espíritos sofredores ou alienados mentais, autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões e experiências menos felizes de vida na Terra. Em relação às orientações, o mobiliário próprio para a desobsessão por corrente magnética muda apenas no que concerne ao número de cadeiras e ao não uso da mesa para a reunião dos médios. Empregamos apenas uma pequena mesa ao canto para os recipientes como água que, após fluidificada, será utilizada pelos médios no desenrolar dos trabalhos. Os cuidados com os recintos destinados aos diferentes grupos de terapêutica básica e aos pacientes encarnados são os mesmos. Nada de objetos e apetrechos que recordem rituais, amuletos, símbolos e ídolos a qualquer espécie. Ambiente simples, sem tapetes, jarros, telas, enfeites, etc. Peça simples e resistente. As cadeiras, principalmente, devem ser principalmente objeto de maior atenção, devido à movimentação maior dos médios durante a passagem das entidades. Agitação natural, resultante do reflexo do choque anímico, percebido e sentido pelas entidades, transmitido aos médios pelas ligações fluídicas perispirituais. Evitem-se, diz André Luiz, as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Antigamente, mas muito antigamente, aconselhavam não ter assim, cadeiras muito pesadas e objetos, não ter pequenos objetos e jarros sem ser de vidro, porque recebiam muitos espíritos violentos. Era mesmo. Você está entendendo? Então, assim, já era ali uma forma de que, para ter esse cuidado, né? Então, assim, na nossa casa aqui teve um caso de uma jovem medianeira que, em determinado momento da corrente, ela levantava, pegava a cadeira e ia para o rumo com a cadeira. E, infelizmente, a cadeira era de ferro, não era dessas de plástico, né? Entende isso? Ela levantava e ficava assim, gritando e me olhando com os olhos tapalados, né? Mas, graças a Deus, nunca foi preciso de eu pôr a mão nela, nem levantar minha mão para me proteger, apenas com a palavra, né? Ela voltava a sentar e colocava a cadeira e parecia que não tinha acontecido nada. Mas isso é muito natural pelo desequilíbrio da médium e pela desarmonia. Porque uma das coisas que assim, eu sempre
tive a consciência e me preparei muito por isso, você fundar um centro espírita, iniciar um trabalho, um grupo, é muito mais fácil do que você pegar um em andamento que está em declínio e desarmonia. Porque ali já está instalado o processo obsessivo, ali já tem essa multidão de espíritos vangloriando-se que destruiu onde influenciou aquela casa. Então, a Maria lembra quando eu assumi a área mediúnica lá, o tanto que foi difícil, né, Maria? Mas depois tudo era assim, calma, harmônico, serena. Hoje, nossa casa, ela está muito harmônica. A gente vê as incorporações muito harmônicas, né? Então, por quê? Porque vem toda essa proteção. Não falou lá que tinha mais de 200 espíritos a atender, mas não perturbou o trabalho? Não falou logo atrás aí? Pois é isso, então a gente tem que entender isso. Então, a mediunidade é um laboratório. E a gente sabe que existe um período para essa depuração mediúnica. E hoje, com a nossa casa em plena atividade, em total harmonia e equilíbrio, então, assim, a direção tem que ter uma vigilância muito grande para que, quando uma pessoa começa a entrar em desalinho, modificar seu padrão vibratório, de pegar ela e afastar, para que ela recomponha, mas afastar não é expulsando-a, é ajudando-a no processo desobsessivo, no processo de esclarecimento, de conversa. Mas se ela reitera nos processos de desarmonia, então é melhor ela ficar fora da área mediúnica, porque senão ela pode ocasionar esses distúrbios até em objetos dentro da casa espírita. Por isso que ele fala, cadeiras leves, cadeiras isso, um objeto tal e tal e tal e tal. É um respeito muito grande que a gente tem que ter. E aquele que encontra-se em desalinho, ele tem que ter a humildade de reconhecer-se para, poxa, eu estou realmente em sintonia inferior, então é melhor eu orar para o grupo e afastado, eu vou contribuir muito mais do que eu ficar ali sendo atração de espíritos inferiores a prejudicar. Né? Muitas vezes essas situações ocorrem porque o médium fica melindrado quando ele é chamado a atenção. Preste atenção, chamado a atenção, não é brigando com ele, porque todos nós erramos, né? Mas a grande parte da dificuldade é por amor próprio. É amor próprio do médium. Sabe? Não é humildade, é amor próprio. Se ele tem uma personalidade que ele cria um filho, se ele vai com um centro espírita, não é a mesma personalidade da casa dele, é? Não. E ele não quer ensinar o filho dele a se portar do portão para fora, porque a minha preocupação, eu sou pai, e a minha preocupação sempre foi ensinar meus filhos a se portar do portão para fora, porque lá dentro de casa eu sabia como eles se portavam. Agora, a sinceridade que eles teriam, a educação, a ética, a honestidade do portão para fora. Então foi isso que eu eduquei meus filhos a vida inteira. Né? Então, respeitar, se tem um pedaço lá, você não come, esse pedaço aqui é do teu irmão, não come. Eu estou ensinando ele a respeitar lá fora, não pegar nada de ninguém. Né? Seu irmão vai entrar na escola às 7 horas e ele tem que tomar banho primeiro, aguarda ele tomar banho. Pronto, entendeu? Então ele não vai furar a fila. E hoje, depois de um tempo, a grande parte dos pais ensina os filhos, ou permite os filhos a fazer aproveitando deixando esse egoísmo. A melhor poltrona é para o filho, ele come primeiro do que os pais. Então são pequenas coisas que os médios de hoje dá trabalho, porque traz esse amor próprio, egoísta, condicionado pelo processo familiar. Então, você está vendo tanto que o treino, nós temos que entender que nada é individual. Tudo é um processo de coletivo e de intrínseco um com o outro. Então, aquele que é muito educado no lar, ele será muito educado no trabalho mediúnico. E se ele começa a sentir o problema, ele se afasta. Ele pede ajuda ao dirigente. Olha, estou tendo esse problema, né? O que vai fazer? Vamos tentar mais uma vez na semana, vamos tentar mais uma vez na corrente. Continua, persiste. Então é melhor você vai para o tratamento, você fica deitado ali na maca, você faz isso, faz pronto. O dirigente tem a intuição do local que vai contribuir para o médico e não prejudicar o trabalho. Essa é a grandeza do trabalho. Isso chama, cumplicidade, isso chama fraternidade. Né? Na verdade, cumplicidade geralmente é do mal, né? Mas a cumplicidade de intenção, de amor. Né? Mas aqui também, talvez eu saia um pouquinho,
essa questão de médicos fazer esse tipo lá atrás, né? Porque os médicos não tinham, sei lá, se era um treinamento, se era um estudo que fizesse ter a educação. Eu já vi trabalho mediúnico também de médico fazer esse tipo de coisa e partir de para cima do dirigente e agredir, né? Assim, no trabalho, na corrente, né? Agora aqui você orienta, olha, alimentação, a mentalização, né? Nas vésperas dos trabalhos, tem todo um trabalho a ser feito no medianeiro para que no dia o trabalho flua conforme, né? Espera. Uma das coisas, Maria, que, assim, que eu vejo que a gente tem pelas experiências é que a formação da sociedade passou a ser só para cacique. Então, todos aqueles que chegam no Espiritismo, eles querem cargos, sem ter a mínima condição de ser adeptos. Você está entendendo isso? Então, ele quer o cargo. Então, ele quer ser logo dirigente. Poxa, dirigente, gente, não é o dirigente que escolhe, ele é escolhido. Não adianta a pessoa falar, eu quero ser líder. Então, a humanidade hoje, sabe, de um determinado tempo, porque isso é uma questão familiar e social, como eu disse, dá o poder às crianças, mas não a responsabilidade. Então crescem, essas mesmas crianças serão os líderes, quererão ser os líderes, mas sem um mínimo de humildade, de reconhecer que ele é um servidor. Então, aí ocorre essas problemáticas sem a devida instrução com aqueles que serão o grupo. Entende? Ele quer números. Nós vemos isso muito, né? Números. Tem pouco médio, a gente tem que aceitar isso. Não tem que aceitar, não. A gente tem, entende? Quantas vezes eu passei por isso lá em Hidrolândia? Lembro daquele caso daquele rapaz que depois eu pus ele de noite 3 meses. Aí na outra semana eu falei, hoje eu vou dar uma oportunidade, acho que chamava Davi. Eu cheguei lá, ele falou, foi lá só para me aprontar. Ele falou assim, cruzei a cabeça. Agora eu sou pai de santo da Umbanda. Eu montou um terreiro, não sei nem o que tirou da vida daquele rapaz. Então era uma mediunidade bacana. Mas eu queria já chegar no centro e sentar na corrente. Porque ele via espíritos, conversava com o espírito e tal e tal. Então ele queria, logo ele já estava querendo ser o mentor da casa, né? Você está entendendo? Aí chegou um cara lá, e pegou e falou que ensinava as pessoas a ser pai de santo. E a cruzar a cabeça. E cobrava R$1.500 naquela época. E ele pagou. E ele cruzou a cabeça dele. Entende? E eu explico para vocês o que é esse negócio de cruzar a cabeça. Então, aí, ele já chegou com aquela empáfia toda, assim, confrontar. E naquele dia eu ia permitir ele fazer parte do trabalho mediúnico. Mas só que durante a semana as trevas pegou ele. E aí foi para o caminho do mal, porque aí fez um pacto com o espírito trevoso. A gente sabe no que dá isso. Porque ele queria o quê? Ele seria um fantástico líder de corrente, trabalho de centro espírita. Só que ele não queria o preparo. Os meninos de hoje acham que ele vai na escola, ele já volta e fala assim, eu não preciso ir mais não, já sei tudo. Entendeu? Os pais carentes, você é muito inteligente, você é muito sábio, você é fantástico. Né? Mas não explica para o menino, para meu filho, você não sabe nem o beabá. O aprendizado é infinito. Entendeu? Compreende isso? Aí dá no que dá nesse trabalho de 12.2, a iluminação. A iluminação no recinto será sem dúvida aquela que é de potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou 2 lâmpadas preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca. Por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiado intensos
sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais. Graças a Deus que daqui são azuis, né? Agora, você sabe por que era vermelha? Sabe por quê? Porque não existia luz azul. Não existia luz azul. Você sabe a história da luz azul? Virou uma busca mundial para encontrar, para fazer a luz azul, que era impossível. E reuniram-se alguns cientistas, e principalmente no Japão, e trabalharam 2 anos para inventar a luz azul. E depois de 2 anos de trabalho, você sabe o que eles descobriram? Que era impossível fazer a luz azul. E aí desmontaram aquela intenção, como é que chama? Aquele projeto, está procurando essa palavra, aquele projeto. Mas, sempre tem o capricorniano. Então, teimoso. Entende? E aí, eles abandonaram o projeto e, por conta pessoal, ficou. E estudou tentou mais 8 anos. E, eureka, descobriram a luz azul. Entendeu? Aí, já viu, né? O cara ganhou o prêmio Nobel também, da ciência. Pela sua persistência, pela descoberta. Por isso que aí saiu a luzinha azul nos stand-by de todos os aparelhos do mundo. Aí iluminou a humanidade inteira lá, o relógio azul. E passou isso aí. E todo mundo hoje você vai comprar um relógio de luz azul, muito mais caro do que uma luz branca, amarela ou vermelha. Por quê? Porque ela é mais difícil de fazer e detém essa descoberta nesse projeto de um jovem cientista japonês. Deve ser capricorniano. Por isso, mas é só a luz tênue, em vez de ficar branca, porque naquela época também não tinha os dínamos de controle de lâmpada de luz, entendeu? A iluminação não constitui uma diferença entre os 2 métodos desobsessivos. Este item foi aqui colocado para chamar a atenção da sua importância, porque a desobsessão por corrente magnética, mais que as outras terapias, utilizam-se das mentalizações e projeções fluídicas, emitidas e dirigidas não só pelo instrutor espiritual, como por todos os médiuns. As lâmpadas de fraca capacidade, vermelhas ou azuis, por exemplo, devem ser preferidas durante os atendimentos, incluindo os passes aos pacientes encarnados. Há de se ter cuidados especiais nas entradas e saídas das salas de passe, para evitar atropelos pelo fato da baixa luminosidade. Nos recintos destinados à corrente magnética, quanto menor a iluminação, menores prejuízos existirão para as medidas socorristas promovidas por ambas as equipes em atividades. Do Leon Denis, no Invisível. A luz geralmente exerce uma ação dissolvente sobre os fluidos. Em todos os casos em que não seja indispensável, como para obter-se a escrita semimecânica, será conveniente diminuir a intensidade e mesmo supri-la inteiramente. A regra é esta: diminuir ou suprir quando não houver necessidade de sua potencialidade normal, tanto no socorro aos encarnados quanto aos desencarnados. 12.2 Os visitantes. Ainda assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, devem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. E antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados. Compreende-se que os visitantes não necessitam de comparecimento que exceda a 3 a 4 reuniões. Ele diz obsessão, página 88, 89. Minha filha, se passar de 2, vira trabalhador. Devido à corrente magnética desobsessiva ser ainda pouco conhecida, muitos são os pedidos de visitas às instituições que já a utilizam em suas atividades assistenciais. Graças ao grande número de solicitações de admissão, torna-se impossível a consulta sistemática aos mentores espirituais. A decisão deve partir então do dirigente encarnado. Uma das coisas, me perdoe, uma das coisas que eu não concordo é isso aí. A determinação das coisas materiais aqui é de quem? Do dirigente. Você está entendendo? Então, aí, mas se for muita gente, então você não precisa não, isso é do dirigente.
Para mim seria o contrário. Se for 2 ou 3, eu disse, mas se for 10, eu pergunto ao mentor, porque aí cai sobre ele a responsabilidade, né? Você está entendendo? Então, assim, eu sou lógico, eu quero viver e coordenar minha vida, essa casa, e instruir a cada um de vocês a serem lógicos. Porque isso é uma opinião, isso é igual o número cabalístico. Olha, se for 1 ou 2 ou 3, pergunta o mentor se pode. Se for muitos, você mesmo decide. Por quê? Me dá uma lógica sobre essa explicação, essa determinação. Alguém consegue dar uma lógica para mim? Compreende? Porque se é um trabalho, se tiver aqui, fala assim, olha, peraí, eu olho, qual é a sua intenção? A intenção da pessoa. O processo vibratório é só curiosidade? Vai participar, não. Ah, mas eu quero participar, então. Participa, vem cá, escuta a reunião. Né? Vem cá, começa pelo tratamento. Ah, não, sou dirigente. Vem cá, escuta a palestra, faz parte, fica aqui, vem fazer parte dos trabalhos aqui. Ó, aí fica uma interação. Qual o objetivo que você quer participar? Não, porque eu quero implantar na minha casa. Beleza, vamos lá. 1 ou 2 vezes, beleza? Beleza. Quer que a gente vai lá para ajudar a implantar? Quero, então vamos. O mentor é extremamente feliz, eu acredito, porque ele não precisa decidir coisas materiais, porque se o mentor decidir coisas materiais, ele está interferindo no livre-arbítrio do aprendizado daqui da Terra. Compreende? Às vezes, quantas vezes eu já briguei com os mentores dessa casa, briguei a forma de falar. Poxa, mas dá uma mão aí, né, companheiro? Porque tá tudo sobre a minha cara, como aqui, me ajuda aí. Fala pra mim o que eu tenho que fazer sobre esse aspecto. Aí vem aquela intuição, deve ser coisa dele, né? Mas falar por falar, queria que falasse igual o Chico. Chico, né, já fazia um negócio aqui e estava indo embora, o cara na frente dele. Onde você vai? Não vai não. Por que você não estava aqui lá? Ah, mas é porque assim eu tenho que trabalhar. Não. Aí ficou mal, mentor, né? Aí eu volto, beleza, vou voltar a fazer isso. Né? Mas não, chega dói meu coração, deixa eu voltar lá, né? Porque o mentor não apareceu, tá doendo aqui, deixa eu ir lá, né? Então, assim, brincadeira é isso, né? Mas brincadeira que fazer, eu já falei isso, eu já falei naquele vez, né? Ah, mas você tá pipocando aqui, aí eu tô me lascando aqui. Dá uma força aí pra você me dar uma ajuda nisso aí, não? Então é muito sério isso, entendeu? Porque assim, todos nós temos que entender que as decisões, nós podemos orar e pedir a inspiração e pedir autorização ao mentor através de uma prece. Mas nós vamos fazer o que quiser. Porque nós temos que entender que é o direito do livre-arbítrio nosso. E quando nós acertamos, é mérito. Quando nós erramos, é aprendizado. Não faça isso novamente. Entendeu aí? Se o mentor decidir por nós somos só os fantoches. Já vi muito mentor falar, você tem que casar com fulano. Casou, se lascou. Você está entendendo? Está entendendo? Já vi mentor sentar a pedir, dirigente sentar para pedir mentor para resolver tanta coisinha e depois vir com um papo que era mentor. Mentira, era eu que estava querendo que fizesse que os médicos obedecessem aquilo e falavam que era mentor. Se a despedida da Matinha era doutor nisso. Era só lá, era cada coisa, né? Eu cheguei lá, acabei com o estudo. Entendeu? 2 anos depois eles me chutaram lá. Voltar o que era, né? E voltou. Amém. Eu estou aqui lembrando de um fato ocorrido aqui há um tempo atrás, quando você falou assim, qual é a intenção do visitante participar da reunião mediúnica? Teve um casal lá de Varjão, parece que eles estavam montando uma casa espírita lá. Não foi? Foi. Eles fizeram um tratamento, Foi. aí depois eles participaram. Participaram. Você falou que eles estavam montando uma casa lá. Ah, eu lembro. E aí o caboclo recebeu. E ele falou que era o preto velho. E eu falei, não é. Esse você toma cuidado com ele. Esse não é o preto velho. Mas esse é o meu mentor, então fica veado. Ai, Jesus. Fica veado. Fica veado. Você está tomando cuidado com isso aí. Porque ele era. Não era do direito. Está entendendo isso? Compreende isso? Ah, mas eu sempre achei que ele era o meu acho. Deus que levou você para esse caminho que você está até hoje. Entende isso? Igual aquele, né, Rony? Eu tenho um mentor, você lembra dele? Você lembrou dele aí, que eu falei, não lembra? Eu li. O cara,
tinha o espírito daqueles 3 letras falando que era o mentor dele. Aí eu permiti que ele recebesse. Foi a primeira vez que eu permiti que ele recebesse, lembra? Recebeu bem aqui, né, mãe? Ela bem, o salário giratório recebeu bem aqui. Não, meu filho, isso aqui, né? O mentor dele fez ele beber uma garrafa de 51 a 5 e outra a 7. De 51. Mentor, tá, gente? Era o mentor. Entendeu aí? Tem que ter muito cuidado com esse negócio. Sabe? Aí esses mentores decidem a vida da pessoa. Decide quem vai casar, que ele vai beber, que não, você comer churrasco hoje com 1,51 litro, que vai fazer bem para a sua saúde. Esses mentores que estão aí, né? Falando, né, João? Você sabe disso, você viu por aí, né? É conhecido seu, né? Olha, toma chá de ayahuasca, como é que chama? Ayahuasca. Sabe? Toma chá de ayahuasca, porque vai fazer uma expansão da sua consciência para fazer uma comunicação cósmica com seus mentores. Você encontrar a essência divina. Entendeu? Eu não encontrei. A ressaca no dia. Sim. Deixa. Vai lá, mentor. Você está entendendo? As pessoas confundem influência, vibração, presença de companhias no passado com mentor. Assim como confundem, muitos dirigentes confundem obsessão com mediunidade. Entendeu? Pessoas, nossa, eu tenho uma mediunidade fantástica. Tem, né? Então tá, vamos lá. Puf. Nada. Mas a hora que é para ver coisa que não presta, a mediunidade deles está falando bastante. Isso é obsessão, gente. Tudo são beteiros, influenciando, aproveitando. A Groenlândia era cheio disso quando eu cheguei lá. Já é até hoje. Porque eu não gosto de estudo e nem gosto de falar a verdade. Era cheio de médium lá que era vidente. Tinha um médium lá que fez livro para mim, cartinha, né? Fazia. Aí você via as cartas lá, uma cabeça de um lado, um pescoço cortado. Eu falei, seu mentor falou, eu tenho uma habilidade fantástica, psicografia. Eu falei, pensar, você pode escrever livro para lá. Eu só, Freire de Copa está precisando ser. Desejo Menezes. Mandou, o mentor dela, ela não ia trabalhar aqui não, porque sempre que eu nem chamei, né? Ela nem sabia se eu ia aceitar. Ela falou assim que o mentor dela, o Dr. Desejo de Menezes, apareceu para ela, e falou que ia ser o mentor dela particular. Era para ela arrumar o quarto dela, fazer igual uma suíte, parecido com aquele de motel, não deixar mais ninguém entrar e não arrumar nenhum homem. E a partir daí ela ia comunicar com ela pessoalmente no quarto dela. Aí por isso que ela não ia trabalhar aqui. Por isso é obsessão, minha querida. Você está sendo obsediado. Pergunta se ela voltou. Mas até hoje ela está falando mal de mim. Terminando o parágrafo. Bom senso, aliado à avaliação criteriosa dos pedidos. Atender como orientação a lição em pequeno número e não mais por 2 ou mais que 3 sessões. É de bom alvitre que um dos médicos mais experientes da instituição, se possível, possa acompanhar o visitante dando, em cada sala de atendimento, as explicações necessárias, facilitando a visão e compreensão de todo o método. Você lembra daquela mulher que chegava aqui e caía? Eu falei, não precisa de cair mais não. Só parar de cair. Ela caiu? Nunca mais. Lá no nosso trabalho tinha uma, você lembra dela, a moreninha? Um dia desses trabalhadores, vamos ajudar. Não, deixa ela. Nunca esqueci. Deixa ela aí, Joana. Eu era uma das que ia acudir. Só que a mão dela. Eu não lembro que era, não. Só sei que eu danado. Põe a mão. Deixa de mim. Aí, rodar. Vou levantar agora. Nunca mais. Minha filha, por favor. Teatral, né? Aí eu lá na porta, foi cinematográfico, assim. Aí eu lá Pôs o braço. Parecendo Renato, vai dormir. Aí lá, eu estava na porta, aí eu vim pra acudir, aí o operador olhava e falava,
Ela ficava naquela. Se parece que eu olhei, voltei. Nossa, me deu o maior susto aqui. Então, eu vou pegar. Não vai embora. Né? Eu era paciente, mas. Eu lembro. Você falando agora, eu lembrei. Eu lembro do tombo, não lembrar das fotos, mas Os tombos, não é né? mal. Ai, ai. 2.2. A chegada inesperada de enfermos. Em algumas ocasiões, aparece um problema súbito. A chegada de enfermos ou de obsidiados sem aviso prévio, seja adulto ou criança. Necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. Na maioria dos acontecimentos, dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passe ou orientação para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competente, trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. A chegada imprevista de doentes ao trabalho da desobsessão ou corrente magnética é assim solucionada. Primeiro, quando o caso for emergencial, faz-se o encaminhamento do enfermo para o dia da semana reservado à triagem ou conversação fraterna, ou que a forma adequada e disciplinada possa vir a iniciar o tratamento. Segundo, nos casos graves, pode-se admitir e atender o doente junto com os outros pacientes, já previamente triados, e ao final orientá-los a procurar a triagem ou conversação fraterna. Quando a instituição já possui vários médios, pode-se formar uma pequena equipe que fique integrada aos grupos de terapêutica básica, e quando houver necessidade em casos gravíssimos ou inesperados, poderá ser destacada em ambiente próprio, formar uma pequena corrente magnética para o atendimento do paciente. Quanto ao orientar os obsediados e familiares a procurarem órgãos de assistência ou doutrinação competente na desobsessão por corrente magnética, só haverá essa necessidade quando o doente estiver em fase obsessiva severa e agressiva, uma vez que a possibilidade do método e seu amplo raio de atuação torna possível tratar a maioria dos casos, seja em que grau ou em que fase se apresentem. Mesmo na impossibilidade de presença física dos doentes, os seus familiares podem ser convidados a fazer tratamento iniciando-se pela triagem e podendo o paciente ser atendido à distância, ajudando assim direta e ativamente na solução do problema. Tudo isso é fantástico. Assim, atendimento emergencial, principalmente quando põe a mãozinha, né? Lembra não? Assim, a menina lá na janela ali, a corrente pegando fogo, ela pôs a mãozinha branca lá. Aí eu passava, olhava a mão dela e pensava, né? É de encarnado ou desencarnado? Aí eu passei e olhei e falei, o que essa mão tá fazendo aqui? Aí ele estava no fogo da paixão, tá vendo? Da corrente, voltou, aí eu peguei. Aí desencarnado. Eu mandei ela voltar lá, abrir a porta e ele atendeu ela. Né? Nossa, é emergência, tem que atender. Tá onde, Maripara, pra parar? Tá na... Passa pra frente, onde tem um. Tá longe Vai aí. demorar? Começaria aqui. Tá longe, né? Pode parar aqui, né? Pode parar aqui. Podia ser ela. 31. Então, Começa aqui, vai aqui. Então pode parar. Esse ainda já deu lá. Já deu a 4 horas lá. Aqui, então? Você ia começar aí, né? É. Tá, pode anotar aí. 31/8. Nossa, acabando o ano, né? Aí tá aí o livro, quem quiser estar preparando ele para a próxima conversa. Então, assim, eu não tenho um tempo específico para acabar o livro, mas nós temos a determinação de um aprendizado extra teoria, porque eu gosto de pegar a teoria e a prática que nós vivenciamos e que eu já vivenciei, e que está dando certo, que deu certo, criar ela e fazer ela como um entendimento de nossa vida para essa casa, para o trabalho, para a corrente. Compreende isso? Então, assim, isso aqui para mim é importante. Que a gente estruture os fatos da verdade, da realidade, para determinar a nossa caminhada e o aprendizado daquilo que as coisas que vão vir ainda, que vão acontecer,
Então a gente só pode usar a experiência do passado para nos fortalecer nos acontecimentos que virão no futuro. Né? Isso chama experiência. Né? Isso chama sabedoria. Né? Eu não tenho, mas a gente aprende pela experiência. Considerações finais, Maria? Só agradecimento mesmo. E ontem, na palestra, na avaliação, hoje eu vim muito devagar para chegar lá na Alexandre, passando na minha mente todas aquelas falas, né? Inclusive da avaliação, quando você falou dos calos, né? Achei uma filosofia muito interessante. Aí eu me interessei falando de meus botões, que são muitos, né? Falando assim, quantos calos, hein? Quantos calos já foram cicatrizados? Porque tratar um calo não é fácil, não. São os calos que são muito doídos, uns são muito doídos. Mas a gente vai tirando aquela casca grossa ali, vai tirando, vai passando ali um remedinho, e vai então de repente eles acabam, de repente, acabou, não doeu mais. E quantos calos eu fiz nos outros? Quantos calos eu pisei, eu machuquei, eu fiz doer? Isso mexeu muito comigo. Mas também me lembrei de uma fala minha, mas do Rony ontem, lá em casa, eu na limpeza. Quando a gente está no vigor da juventude, ou até uns 50 anos, vamos dizer assim, até 54, 55, você está numa robustez que você acha que você sabe tudo, quer fazer tudo, que você tem determinação em tudo. Naquilo, nas suas verdades, né? Nas suas verdades. Mas aí quando você passa dos 60, que eu já, esse ano eu chego nos 70, nos 70, a gente robustece sim, mas é de uma robustez mais serena, mais calma, sabe? Que você para mais para filosofar, igual o Geraldo faz, né, filosofando, para você fazer uma autoanálise da sua trajetória até aqui. Olha, carrego muita imperfeição, muito. Mas se não fosse a doutrina espírita, essa casa que tanto ensina, que aqui a gente pode comer do pão que alimenta o corpo espiritual, beber da água que sacia a nossa sede, como foi falado aqui. E eu pensei na mesma coisa no caminho. O geral falou para mim no meu pensamento, na prece. Né? Então, assim, que você pode beber dessa água que sacia a sua sede de saber, de conhecer, de querer crescer espiritualmente. É bom demais, te dá uma tranquilidade, pensando assim, poxa, daqui a pouco eu estou partindo, minha viagem termina. E eu acho que eu vou estar mais preparada para chegar do outro lado do que quando eu cheguei, né? Então, eu só tenho a agradecer a casa, ao geral dos Carlos, que eu já fiz em geral, que ele me ajudou a criar, que me ajudou a curar, né? Nessa casa, a Angélica, que tem tanto nos assistido também, nos ajudado. Nossa, eu não sei nem como agradecer, só pedir a Deus que ilumine cada vez mais essa casa, a Jesus, que ampare os trabalhos, os trabalhadores, o lar do Geraldo, da Angélica. Agradecer por tudo. Eu agradeço, Senhor, por tudo e em tudo que o Senhor me concedeu até aqui. Essa jornada de aprendizado. Nessa doutrina do Consolador prometido, Senhor. De permitir vivenciar, aprender e tentar praticar, mesmo com toda a minha pequenez. Entrego, Senhor, a minha vida, a vida de todos os trabalhadores dessa casa, famílias e familiares, nosso irmão na coordenação geral Magela, sua esposa, seu lar, sua família, todos os nossos entes amados, Senhor, coloque em tuas mãos. E agradecendo, orarei a prece que o Senhor nos ensinaste como roteiro em nossas vidas, norteando nossos caminhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregue às tentações. Liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, e assim seja.